Oi pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte, sou professora de pintura em tecido. Eu estava pintando ali e resolvi fazer uma pintura aqui que uma amiga minha, uma cliente, né, pediu para eu ensinar como se pinta o hibisco amarelo. Tá, eu já tenho, acho que, vídeo ali do hibisco rosa, tenho do hibisco vermelho também. Mas acho que do hibisco amarelo eu não tinha feito nenhum vídeo ainda. Daí ela pediu para eu fazer um vídeo mostrando como eu pinto o hibisco amarelo. Então daí eu fiz um esboço aqui, mais ou menos aqui. Depois eu vou acertando aqui no pincel. Como sempre, eu gosto de começar as minhas pinturas pelas folhas. Já é assim um hábito meu, na verdade, né? Não é uma regra, tá? Cada um pinta como quer, né? Tem pessoas que gostam de pintar, fazer o fundo primeiro, eu às vezes até faço o fundo também, antes. Mas eu gosto sempre de pintar as folhas primeiro. Já é assim, desde quando eu estava aprendendo a pintar tecido, eu já fazia isso. Sempre pintava as folhas primeiro. Então vamos lá. Eu escolhi aqui para pintar as folhas uma cor que eu uso até bastante, assim. É um tom de verde que eu mais uso, na verdade. Que é o verde oliva, verde pistache, o marfim. São as cores que eu gosto bastante para pintar folhas. Aqui eu fiz só um esboço aqui. Depois eu vou tirando aqui os erros na pintura. Então vamos começar aqui pela folha. Eu vou começar pela folha lá de cima, porque aqui eu posso acabar colocando a mão aqui e sujando todo o meu trabalho, né? Então a gente sempre começa pelas folhas, não aqui de baixo, ó, sempre aqui de cima, tá? Para não ter esse problema, né? De repente acabar estragando o trabalho. Ó, então esse tecido aqui é aquele que eu uso para fazer joguinhos de cozinha, tipo avental, capa de bambona de água, enfim, tudo que se precisa na cozinha eu uso esse tecido aqui, tá? Eu não sou muito de usar o Oxford. Eu uso mais esse tecido aqui, que é, no caso, ele é 100% algodão, né? Então, ele é próprio mesmo para pintura em tecido, né? O Oxford, ele não é 100% algodão, tá? Ele não é algodão, na verdade, né? Então, eu prefiro usar esse tecido aqui. Mas também tem trabalhos lindos, maravilhosos com Oxford. Eu também já trabalhei com Oxford, porém eu prefiro esse. Esse tecido aqui é a sarja sem elastano. Em alguns lugares também se conhece como brim fino, tá? Aqui eu conheço, aqui eu sempre peço nas lojas como sarja sem elastano. E tem algumas lojas que dizem, né? Ah, tá, o brim fino. No caso, então, é conhecido das duas formas, tanto o brim fino quanto a sarja sem elastano, tá? Porque tem a sarja com elastano que é feito roupa, tipo calça, saias, né? Daí ela acaba esticando e daí não dá para fazer a pintura, tá? Então tem que ser sarja sem elastano. Agora aqui eu vou usar o marfim, ó. Esse tecido aqui, como eu até ia falando, eu não estou usando aquela misturinha. Ele é um tecido mais fino. Não é igual a o tecido de saca, ou tecido próprio para fazer, no caso, os pano de copa, né? Então ele é mais fininho. Então, quando é um trabalho assim menor, tipo as folhinhas aqui, não há necessidade
de umedecer aqui o tecido. A menos que a tinta esteja muito grossa, tá? Daí, às vezes até eu venho aqui e umedeço sim o pincel na misturinha. Mas isso daí é se a tinta estiver grossa ou dura, no caso, né? Que você vê que a tinta não está deslizando no tecido, daí é porque precisa umedecer o tecido, tá? Ó, essa folhinha aqui eu quero ela mais clarinha, então eu nem vou colocar o pistache, eu já vou vir direto com o marfim, ó. Essa outra folhinha aqui, ela tem uma voltinha, né? Então, eu coloco o escuro aqui. Isso quem tá aprendendo, né? Quem já sabe, daí às vezes nem faz aqui essa parte aqui certinha assim. No caso, vendo essa parte aqui, ó, que está faltando um pedacinho da folha aqui, já faz a voltinha, né? Mas quem tá aprendendo, eu sei que geralmente gosta de deixar tudo assim marcadinho, ó. Então, daí pode demarcar assim também, ó. Se acha que é mais fácil, né? Aqui eu escureço um pouco mais. Sempre tirando o excesso da tinta ali no pincel, né? Ó, tô vindo aqui direto também com o marfim, não estou colocando verde pistache. E aqui eu faço a voltinha, ó. Essa aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo também. Na verdade, eu queria era o siena. Deixa eu ver se tá aqui perto, daí eu já pego ele. Pra deixar ela mais amareladinha. As folhas vocês podem brincar com as cores, né? É legal brincar com as cores, não ter medo de testar cores. Ó, esse aqui também vou colocar um pouquinho de amarelo siena, na verdade, né? Aqui nessa folhinha aqui também. Deixar mais amareladinho. Agora, essa folha aqui de baixo, ó, a gente pode fazer ela mais escura. Porque ela está embaixo, no caso aqui embaixo, pega mais sombra, né? Então, eu vou usar um pouquinho do verde pântano também. Preservando aqui essa parte aqui da flor, né? Que no caso aqui é o hibisco. Aqui eu tô só preenchendo, tá? Ó, aqui como é um espaço maior, ó, já exige também um pouco daquela misturinha ali. Aquelas folhinhas ali é porque eram menorzinhas, né? Mas quando é um espaço maior, é sempre bom umedecer um pouco o pincel ou o tecido mesmo. Porque senão parece que a tinta não desliza, né? Eu, particularmente, eu acho bem ruim pintar assim quando o pincel e a tinta não desliza no tecido. Então, eu sempre que tem esse problema, eu já venho e já umedeço o tecido. Ó, aqui também eu vou escurecer.
Deixa eu abrir mais aqui a imagem, porque agora tá mais aqui pertinho. Aqui eu também vou escurecer essa parte aqui, ó. Porque está debaixo ali do hibisco. Aqui, como eu quero ela mais escurinha, eu vou usar o verde pistache. Se não tiver o verde pistache, não tem problema, pode usar só o marfim mesmo, tá? Que vai o marfim com o verde oliva, ele dá o tom do verde pistache, pode ver, ó. Então, se você não tem o verde pistache, ou pode fazer a cor, né? Usando aqui o verde oliva e o marfim. Ou pode usar direto o marfim junto aqui com o verde pistache, com o verde oliva, que vai dar o mesmo tom. Então, agora eu vou usar um pouco do verde pântano também, porque essa folha aqui é mais escurinha, né? Como eu falei no começo. Ó, aqui tem todas essas voltas aqui, ó, que são mais escuras. Aqui também, ó. Agora eu vou lavar o pincel e vou usar um pouquinho de marfim. Dá umas pinceladas aqui, ó. Não chega muito ali perto, tá? Porque ali tem o foco de sombra, né? Ó, então mais aqui assim. E aqui também. Lá eu não vou, tá? Porque lá é sombra. Aqui depois é feito o galinho ali, daí arruma certinho ali como tem que ficar. Então, agora eu já vou fazer também o galinho. Vou pegar esse pincel, que eu gosto bastante, também para fazer essa parte aqui, ó. Quem não tiver, pode usar o pincel normal também, tá? Mas esse aqui eu indico para quem está começando, ó. Esse pincel aqui é o 327, número 4, tá? Ele é chanfrado, ó. No caso, você usa aqui para fazer o contorno aqui certinho, tá? Mas quem não tem, pode usar o de cabo amarelo, que vai dar o mesmo efeito, tá? É só porque esse aqui é mais fácil para usar, né? Digamos assim, para quem está começando, esse aqui é mais fácil. Mas não tem problema se você não tem e tem só o pincel de cabo amarelo. Vai conseguir do mesmo jeito. Deixa eu dar uma umedecida aqui no pincel. Porque, como eu falei, eu não sou fã de, de ficar com o pincel ali, a tinta e não deslizar. Ó, é bem mais fácil de fazer o acabamento com esse pincel do que com o zero, né? Então, eu indico esse aqui para quem está começando. Então, para
relembrar aqui, ó, referência 327, número 4, tá? Daí, se quiser comprar o 6, se quiser comprar, no caso, para fazer esses traços mais largos aqui, ó, daí também pode estar adquirindo as outras numerações, né? Ó, eu faço aqui, ó, e depois aí se quiser pegar o pincel de cabo amarelo, pelo menos o traço aqui eu já fiz. Aqui tem que ser um pouco mais larga porque a folha é maior, né? Então, ali é mais larguinho, então tem que ser um traço mais largo. Daí aqui, como esse pincel aqui ainda é pequeno, eu vou usar o amarelo para fazer essa parte aqui, de cabo amarelo, né? Para preencher, ó. Aqui eu estou umedecendo aqui o tecido, tá? O pincel, na verdade. Porque essa minha tinta aqui, ela não está muito diluída. Está mais grossa. Então, eu preciso de uma tinta mais líquida, né, para fazer essa parte. Então, agora eu vou pegar o marfim e vou colocar aqui abaixo, ó. Não lá em cima, tá? Abaixo. Aqui é a mesma coisa. Daí aqui, ó. Já aproveitando aqui com o pincel. Aqui nessa voltinha aqui, ó, se você quiser fazer uma voltinha aqui, ó, na folha, ó, também fica legal. Aqui também. Aqui essas voltinhas aqui, tanto eu posso fazer elas com a cor mais escura, como se eu quiser eu também posso fazer com a cor mais clarinha, como eu tô fazendo aqui, tá? Tira esse contorno assim, ó, mesmo que seja ali com o dedo mesmo, mas não deixa nada contornado. Que não fica legal. Quando fica excesso, assim, mostrando assim, então, o contorno, né? Então, agora vamos para o hibisco. Esse aqui, a pedidos, então, é o hibisco amarelo. Deixa eu guardar algumas tintas aqui, porque eu não gosto que o meu pratinho fique muito cheio. Porque eu tiro sempre o excesso das tintas no pratinho, né? Então, se ele tá muito cheio, daí fica com pouco espaço para estar colocando aqui as tintas, os excessos de tinta no pratinho.
tá bom. Essas cores aqui, praticamente todas elas a gente vai usar. Aqui, como eu não quero uma pintura muito escura, então eu já vou umedecer também pelo tamanho do hibisco, né? Que não é um hibisco muito pequeno. Daí só vai ficar a gente passando a tinta e não vai deslizar, daí fica ruim. Demora mais a pintura, fica a pintura mais dura, porque fica cheia de tinta. E assim fica bem mais suave. Mas cada um tem seu jeito de pintar, né? Esse é o meu jeito, mas cada um tem o seu. Não precisa ser aquela, né, de ficar umedecer todo o tecido, mas assim já ajuda bastante. Deixa eu colocar mais um pouco aqui no meu potinho. Se eu precisar, daí eu já umedeço aqui o tecido. Bom, como eu sempre mostro pra vocês, ó, eu coloco um pouco de diluente, tá? Esse é o diluente, que ele é mais grossinho, ó, como vocês viram aqui, né? E agora eu coloco um pouco de aquarela, que é mais líquido, tá? E dou uma mexidinha. Se quiser colocar mais aquarela, coloca mais aquarela. Se quiser mais grossinho, coloca mais diluente. Então, agora vamos começar aqui pelo centro, igual como se fosse a rosa, né? Eu gosto de começar por essa parte aqui, ó. Aqui eu vou colocar o cerâmica. Vou puxar um pouquinho aqui pra cima. Respeitando o risco, né? Aqui eu tenho aqui aquela parte ali do... Aqui, ó, do... Ai, agora eu esqueci o nome. Sépala, né? Pistilo, desculpa, sépala é da rosa, aqueles onde vai junto com o botão. Aqui é o pistilo, tá, gente? Não é sépala, não. Às vezes dá uns brancos na gente, né? Ó. Agora eu estou com o pincel, ó, esse que eu estou usando aqui é o número 12, tá? Ó, estou fazendo um movimento aqui, puxando o amarelo junto com esse cerâmica que tá aqui embaixo, ó. Tá? E aqui, ó, geralmente esse pistilo ali, ele é da cor da flor, tá? Então, eu tenho que ter o cuidado de escurecer essa parte aqui, ó, porque ali depois vai ser amarelinho. Então, tô pegando aqui a cor caramelo e tô escurecendo aqui em volta, ó, pra depois colocar o amarelo ali. Geralmente é da mesma cor da flor. Pelo menos até hoje os que eu vi é a mesma cor. Esse hibisco é um hibisco bem fácil, tá? Tô trazendo um hibisco bem fácil para vocês pintarem. Ó, aqui o própria cor que tá aqui, ó, próximo desse aço que tá aqui, ó. Você aperta aqui, ó, e já descarrega um pouco de tinta ali. Agora eu vou pegar um pouco de caramelo com um pouquinho de cerâmica e vou vir aqui embaixo, ó, dessa outra pétala ali, ó. E vou fazer esse movimento aqui, ó, pra baixo.
Agora dou uma limpadinha no pincel e venho com o amarelo ouro novamente. Integrando aqui essa cor, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Aqui tem uma voltinha, ó. Eu tô só fazendo aqui o fundo, tá? Porque eu tô usando o pincel maior e a cerda dele é bem grande. Depois eu vou trocar o pincel pra dar uma ajustada aqui. Tem alguns lugares que não dá pra usar o pincel tão grande, né? Mas aqui no caso eu só estou preenchendo. Aqui também, cerâmica com um pouquinho de caramelo. Nessa parte aqui, ó. Faz tipo umas ranhuras aqui, ó. Aqui tem uma voltinha. Aqui em cima eu escureço um pouquinho também, ó. E venho pro amarelo. Acho que tá dando pra ver, né? Eu estou deixando algumas partes aqui sem pintar, ó, porque daí eu vou vir com a cor mais clara, tá? Por isso que eu não estou cobrindo todo o hibisco. Porque eu ainda vou vir com um tom mais claro ali. Ó, ali eu tô deixando mais clarinho. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu estou usando mais é um preenchimento aqui, tá? Aqui, ó, eu vou usar o amarelo aqui embaixo, ó. O amarelo. Eu vou puxar um pouco essa cor aqui, que o meu pincel já tá sujo também com a outra cor, né? De caramelo, de cerâmica. Ó, faço umas ranhuras. E agora eu venho com o amarelo, amarelo puro. Aqui eu estou dando umas mescladas. Não venho até ali no final, porque eu quero usar outro tom de amarelo também. E agora aqui, ó. Essa pétala aqui, ó, tá por cima dessa pétala e daquela ali também. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de cerâmica pra ir aqui embaixo, ó. E aqui também, ó. E aqui também. Tiro o excesso lá no pano. Deixa eu pegar um pouco mais de tinta aqui. De amarelo. Vocês estão vendo que tá sendo respeitado ali as partes de luz e sombra, né? Ó.
Aqui tem uma dobrinha, então por isso que essa dobrinha aqui, ó, ela é mais clarinha. Aqui eu tô só preenchendo, né? Fazendo um fundo aqui, na verdade. Agora, eu vou lavar aqui o pincel e vou vir com um tom mais clarinho. Que pode ser o amarelo ouro. Se eu ver que ele vai ficar muito transparente, daí eu substituo pelo amarelo bebê. Quem não tem o amarelo bebê, é só colocar um pouquinho de branco ou de marfim no amarelo ouro, tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui. E eu ainda estou com esse pincelão aqui, porque para fazer esse detalhe aqui, ó, essas ranhuras aqui, ó, é importante que o pincel esteja com as cerdas bem grandes. E os meus outros pincéis ali, eles estão com as cerdas mais gastas. Mas vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui com esse pincel aqui. Depois tem que trocar por um pincel menor. Aqui também tem uma dobra, ó. Essa pétala aqui, ela está por cima, então eu não posso vir com o amarelo limão ali naquela parte ali, tá? Vira assim, ó. Aqui, esse aqui também está por cima daquele ali, né? Ó, daí faz assim umas ranhuras assim por cima, ó. Umas mesclas, até o certo é esperar dar mais uma secada pra fazer essas mesclas, tá? Assim, ó. Eu só estou conseguindo fazer essas mesclas por causa que o pincel é bem grande. E bem, no caso do pincel não, né? As cerdas é bem grande. Porque senão eu ia acabar tirando a tinta aqui de baixo. Mas como o pincel, a cerda é bem grande, então ele fica com bastante tinta naquela parte ali. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar com um pincel com as cerdas maiores, acumula mais tinta no pincel. Agora eu vou pegar um pincel menor. Com
esse negócio de pandemia, as lojas que vendem material de artesanato, às vezes já não tem todos os pincéis, já não tem todas as tintas que a gente precisa, daí já é bem mais complicado, né? Ó, aqui tem umas luz, um ponto de luz. E aqui também, ó. Aqui vamos fazer a voltinha. Onde mais que tem voltinha? Aqui tem uma voltinha também, ó. Vou colocar a luz aqui, mas depois tem que vir com a sombra. A mesma coisa aqui, ó. Viu? São apenas pinceladas, pessoal. Tipo assim, não tem nada assim né, cheio de técnica, cheio de... Não, são apenas pinceladas. Apenas um jogo de cores, ó. Um jogo de cores de luz e sombra. Aqui dentro, como eu falei, essa parte aqui, geralmente é da cor da flor. Então, se for vermelho, isso aqui vai ser vermelho. Se for branco, isso aqui vai ser branco. Tem uns que são branco e um detalhe aqui vermelho, e essa parte aqui também é vermelha, rosa, uma cor assim. É a qualidade mesmo da flor que é assim. Mas geralmente esse pistilo aqui é da cor da flor. Aqui tem que escurecer aqui embaixo, ó. Porque aqui é uma dobra que tem na flor, né? Aqui vamos dar uma ajeitada aqui para não ficar assim tão marcado. Nossa, que ar gelado que tá vindo aí do corredor. Eu tô com o aquecedor ligado aqui e a minha filha abriu ali a porta. Tá entrando aqui um vento frio. Tu já vai dormir, Sherlock? Sherlock Francisco é o nosso gatinho aqui de casa, tá? Que agora já vai dormir. E a minha filha trouxe ele aqui pra me ver. Você vai dormir, Sherlock? Boa noite, tá? Lindo. Tchau, bebê. Fecha a porta porque tá muito frio. Pra pintar aqui, já é noite, pra pintar aqui só com aquecedor mesmo, senão não consigo. Muito frio, gente. Muito frio mesmo. Congela os pés. Ó. Escurecer um pouco mais aqui com o cerâmica, tá?
pouquinho aqui, ó. Aqui também desse lado. Só cuidado para não deixar uma faixa aqui, né? Que eu sempre costumo falar para vocês. Escureça, mas não deixa aquela parte assim muito marcada, né? Quem quiser essa flor mais clarinha, pode usar o siena também, tá? Eu, como tô fazendo assim um vídeo mais fácil, eu não quis misturar muitas cores. Porque daí tem pessoas que têm dificuldade e daí mais cores acaba dificultando um pouco mais, né? Então, eu trouxe poucas cores. Tô fazendo mais os detalhes aqui, mais com cerâmica. Aqui, ó, estou usando esse pincel pequeno, porque ele é o único que tá aqui com as cerdas maiores também, ó. Se eu colocar um pincel aqui com as cerdas muito pequena, ele vai acabar tirando a tinta de baixo e não vai fazer esses detalhes que eu preciso aqui. Isso eu, né, no meu modo de pintar, né? Como eu falei, cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que gosta de pintar apenas com pincel bem gasto. Eu, particularmente, não me adapto a pintar com pincel gasto. Mas cada um tem seu jeito, né? Seu estilo de pintar. Agora, o que era de sombra, eu já coloquei. Agora, eu vou colocar um pouco mais de luz. E a luz que eu vou colocar vai ser com amarelo bebê. Quem não tem amarelo bebê, pode ser com marfim também, tá? Vou pegar esse pincel aqui 421 da Condor, número 8. Vou ver se eu consigo fazer as pinceladas melhor com ele. Senão eu volto para aquele outro pincel que tava as cerdas maiores também. O certo aqui agora é esperar dar uma secada, porque tá tem muita tinta. O tecido ele foi umedecido antes, então ele tá bem úmido. Então, ó, acaba misturando aqui as cores, ó. Tá? Então, o certo é esperar dar uma secada. Mas como eu estou fazendo o vídeo aqui, eu não tenho tempo pra esperar secar e tal, então eu já tô fazendo agora, tá? Mas vocês em casa podem esperar secar. Até por isso que eu peguei esse pincel aqui, ó. Porque como ele é mais macio, ele não vai tirar a tinta tanto de baixo, né? Porque se eu pegar um pincel muito duro aqui, ele acaba tirando toda a tinta de baixo.
Aqui tem mais uma voltinha, ó. Aqui essa pétala aqui também tá por cima. E aqui agora os segredos são só pinceladas de luz e de sombra, né? Como a gente tinha feito. Colocar um pouco mais de luz aqui para ficar aquela voltinha, ó. Como que a pétala aqui ela está viradinha, né? Colocar luz aqui também. E agora é só fazer aquela partezinha ali do pestil. Nessa partezinha aqui, eu vou usar um pouco de cerâmica também. Ó, porque aqui, ó, essa parte aqui, ó, tem umas bolinhas aqui maiores. Deixa eu até pegar um... Acho que não vou ter aqui. Vou pegar aqui uma... Fazer umas bolinhas aqui maiores, ó. O próprio pincel zero dá pra fazer aqui as bolinhas. Aqui são umas 4 bolinhas, 5, tá? São umas bolinhas maiores aqui, ó. Que eu tô colocando um pouco mais de sombra aqui embaixo. E depois aqui, ó, ela tem uns negocinhos assim, ó. Que aqui eu tô usando o próprio caramelo também, a cerâmica também. E umas bolinhas menores aqui, ó. E agora com o marfim, eu vou colocar luz nessas bolinhas aqui, ó. Em algumas, tá? Assim, meio que por cima, assim, ó. Onde tá muito próximo do branco aqui, ó, dessa parte mais clarinha aqui, ó, nem coloca.
Então é isso, pessoal. Aqui, ó, deixa eu colocar um pouco de... Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu fiz com bastante carinho para vocês. Quem tiver interesse na minha apostila digital de risco, pode estar entrando em contato no meu WhatsApp, que é o 48 999 530190. Ou pode comprar também na minha loja virtual, tá? Daí lá vocês podem comprar também no cartão de crédito, não precisa sair de casa, só porque daí é enviado pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? E lá também tá todos os meus projetos, estão também as aulas virtuais, tá? Todos os meus trabalhos estão lá na loja, né? Daí vocês podem estar adquirindo meus trabalhos lá na loja virtual, que depois eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Daí vocês entram lá na loja, conhecem a loja sem compromisso, veem os meus trabalhos que estão lá, tá? As apostilas, as aulas virtuais, no caso as aulas online, que são vendidas por módulo também, né? Quem não quer fazer a continuidade do curso, compra os módulos. Tipo, quem já sabe pintar, pode comprar o módulo que gostar mais. E quem quer se aperfeiçoar, então daí pode já comprar o módulo desde o primeiro, desde o módulo 1, para poder já fazer um estudo mais completo, né? Do trabalho, das rosas, que eu explico bem as rosas e tudo mais, tá? Oi, pessoal, eu ia deixar o vídeo só assim, tá? Não ia fazer fundo, não ia fazer nada. Já estava pronto, concluído o trabalho, né? Mas daí, como eu gosto de fazer a pintura assim, mais completa, então eu vou fazer aqui o fundo também, tá? O fundo vocês podem usar vários tons, né? Podem ir misturando os tons também na medida que vão fazendo o trabalho, vendo as cores que combina, tá? Vocês podem usar aqui também os mesmos tons de verde. Se quiser, pode usar os tons de amarelo também. Daí vocês que escolhem o tom de fundo que vocês gostarem mais, né? Mas assim, eu vou fazer o fundo que eu gosto, que são cores mais neutras, tá? Que combina com tudo, que você depois pode fazer umas florzinhas, pode aumentar aqui o risco, colocar um botão, colocar mais detalhes, tá? Esse risco aqui, depois eu vou estar disponibilizando na minha página Traços Singulares Luciana Dal Ponte, tá? É só vocês irem no Facebook, digitar Traços Singulares Luciana Dal Ponte. Tá lá em cima na barra, lá em cima aonde marca ali pesquisar, tá? Vocês vão lá em cima, na barra do notebook ou do próprio celular, né? E pesquisem ali a página Traços Singulares Luciana Dal Ponte. Certo? Eu também vou estar deixando o link da página ali embaixo, na descrição do vídeo, tá? Ó, essa cor que eu estou usando aqui é a cor caque, tá? É uma cor bem próxima da cor do próprio tecido aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Daí eu vou usar um pouco de sépia também, né? Principalmente nesses cantinhos assim, que como eu sempre falo para minhas alunas virtuais, presenciais também, né? Aqui, ó, esses cantinhos aqui, sempre o certo é deixar eles mais escurinhos, para que a pintura possa chamar mais, ficar mais estilo 3D, tá? Então, esses cantinhos a gente sempre dá uma escurecidinha. Daí, vocês estão vendo aqui, ó, que como eu escureci esse cantinho aqui, a folha praticamente sumiu, essa parte aqui, né? Então, depois a gente vai vir colocando um pouquinho de luz aqui nessa parte aqui da folha, ó, para não ficar sombra com sombra, tá?
Eu sempre costumo usar a minha misturinha de água com álcool, tá? Quando o trabalho já tá todo seco, como é o caso desse aqui, ó, que eu tô continuando agora novamente no trabalho, né? Eu já tinha terminado, mas eu vim concluir o trabalho. Então, sempre, quando a pintura já tá toda seca, eu gosto de borrifar água para fazer o fundo. Aqui eu nem tinha visto que eu tô com bem pouquinha água. É água e álcool, tá? É um 20% mais ou menos de álcool eu coloco. Não precisa ser o álcool 70%, mas se tiver o 70%, pode até colocar um pouquinho menos, porque ele é bem mais forte, né? Tá, e, o álcool aqui não serve, no caso, nada aqui da pintura, é só para secar mais rápido, porque o álcool ele evapora, né? Então, evaporando, ele vai acabar secando mais rápido, não vai ficar o tecido úmido por muito tempo. Só o tempo necessário mesmo para fazer aqui a pintura. E vai secar mais rápido, né? Não vai ficar tão úmido o tecido. Aqui eu tô colocando um pouquinho de cinza lunar junto, ó. Dá uma puxadinha. Se precisar, a gente vai usar também o areia ou a cor marfim, tá? Estou pegando aqui junto o cinza lunar com a cor caqui. Umedecendo assim o tecido, ó, para fazer o fundo fica bem mais suave, tá? Não precisa ser necessariamente essa mistura que eu uso, né? Pode ser o próprio clareador de vocês, pode ser o diluente. Daí vocês podem usar o que vocês estão acostumados a usar, tá? Mas desde que umedeça para fazer o fundo, não faça fundo sem umedecer o tecido, porque fica a pintura muito, o fundo muito forte. E é interessante que o fundo seja mais suave, né? Não fique tão forte. Como eu falei, nos cantinhos sempre dão uma escurecidinha. Para puxar mais essa pintura. O fundo é muito importante, pessoal, tá? O fundo na pintura é muito importante. Tem que prestar atenção para fazer o fundo. Como eu sempre falo, até inclusive para minhas alunas, às vezes a pintura tá linda, maravilhosa, mas de repente vai fazer o fundo, acaba fazendo o fundo muito forte, às vezes colocando uma cor que não combina com a pintura. Então tem que prestar atenção no fundo. E sempre fazer ele bem suave. E esses cantinhos aqui, ó, a gente sempre escurece para poder chamar mais a pintura para cima, no caso, fazer estilo 3D, né? Quando a gente puxa a pintura. Mas daí, esse escurinho aqui, ó, a gente sempre faz bem nos cantinhos, não precisa fazer toda a pintura escura, né? Todo o fundo escuro. Tá? Principalmente nessas partes de cima, assim. Acho que acabou a minha água aqui com álcool.
Pelo menos aqui pra baixo vai dar. Ó, que eu tô com o pincel um pouco sujo de sépia. E daí eu peguei ali o caque, tá? Caque, um pouco de cinza lunar. No fundo você pode misturar várias cores. Não precisa fazer o fundo também de todo ele da mesma cor. Pode fazer um lado de uma cor, outro lado, vai colocando mais cores, né? Aqui eu vou fazer ele todo dessa cor mesmo. Mas não há necessidade. Bom, eu vou encher mais aqui o meu borrifador e já vim aqui mostrando pra vocês, tá? Ó, já enchi. Agora só vou borrifar um pouquinho ali. Ó, aqui eu tenho que continuar com a cor aqui de cima, eu não posso fazer essa parte aqui de uma cor e aqui já continuar com outra, tá? Eu tenho que continuar a mesma cor ali de cima, mas eu não preciso vir com essa cor escura até embaixo, né? Eu posso depois ir suavizando essa cor, ó. Agora eu já peguei a cor areia e já tô suavizando aqui esse tom de areia, com o tom de areia. E também eu sempre falo que não há necessidade de contornar todo a pintura, tá? Não precisa fazer isso. Ó, depois que secar aqui, eu posso escurecer um pouco mais essa parte aqui, ó. Mas isso é depois que secar, porque agora ainda tá úmido, daí vai... Por mais que eu escureça ali, vai clarear, porque o tecido tá úmido, né? Para usar essa mistura de água e álcool, para vocês que não estão acostumados, espera secar toda a pintura, tá? Porque senão, se vocês borrifarem essa água com álcool aqui na pintura úmida, vai manchar todo o trabalho. Vai borrar tudo, tá? Então, não façam isso. Espera secar tudo para fazer o fundo. E se não quiserem fazer o fundo com essa mistura, também pode usar só o diluente ou o clareador que vocês estão acostumados a usar. Ó, aqui eu não vou fazer, tá? Só vou vir um pouquinho mais aqui. Porque eu não gosto de preencher toda a pintura, né, com o fundo. Fazer tipo um contorno em toda a pintura com o fundo. Mas também não quer dizer que não possa fazer, né? Cada um tem o seu jeito. Vou pegar um pincel um pouco menor. Para escurecer um pouquinho ali também, mas bem pouquinho, ó. Só um pouquinho de sépia no cantinho do pincel. Vem aqui no cantinho, ó. E puxa um pouquinho e já tira o excesso que tá no pincel. E vou limpando aqui o pincel. Só um pouquinho mesmo. Ainda mais aqui em cima que não pode ser muito escuro, né?
Aqui sim eu posso escurecer mais, porque aqui tá pegando mais sombra. Aqui também eu posso escurecer mais. Aqui eu vou ter que esperar secar um pouco. Mas já tá dando pra ver mais ou menos como vai ficar. Aqui também, ó. Aqui também tem que esperar secar um pouco para escurecer um pouco mais. Mas daí vem puxando essa parte escura pra cá também, ó. Não que vai ter que vir escuro pra cá, né? Mas é pra ir suavizando, tá? Pra não ficar uma divisão ali no fundo. E também pode deixar só assim se quiser. Não precisa mais mexer se não... Se achar que vai ficar muito escuro, tá? Ó. Agora nós vamos arrumar essa folha, porque tá vendo que ela ficou bem sumidinha ali embaixo? Ó. Deixa eu pegar aqui o verde, verde pistache. Que a gente usou aqui também. Mas aí, pra não ficar tudo escuro aqui, eu vou dar umas pinceladas com o verde pistache aqui, ó. Pra destacar essa folha. Ó, pra ela não ficar tão sumida ali, tá? E aqui tem que ser ainda mais clarinho. Aqui no caso é a continuação da folha, né? Então deixa eu clarear ali também. Aqui, ó, eu ainda vou clarear um pouco mais. Vou pegar o marfim e vou dar umas pinceladas nessa folha. Colocando mais luz para destacar ela um pouco mais aqui. Pra ela não sumir ali, né? E vou colocar um pouco mais de luz aqui também, ó. Principalmente aqui onde eu fiz o fundo. Ok? Então, quando a gente faz o fundo depois da pintura, é sempre importante depois ir fazendo essa maquiagem, que a gente chama de maquiagem aqui, ó. Na pintura, tá? Pra destacar. Porque às vezes depois, a hora que a gente vem fazer o fundo, acaba ficando sombra com sombra, né? Ali tem que ser um pincel um pouquinho menor. Depois, se quiserem dar uma destacada também no hibisco com uma cor mais clarinha, que seria o amarelo bebê, também pode dar uma clareada, tá? Umas pinceladas, né? Pra dar uma destacada nele também. Em algumas partes, só onde tá pegando mais luz. Deixa eu ver aqui. Ó, tipo assim, só onde tá pegando mais luz, dá umas pinceladas. Não em todos os lugares, tá? Ó, só colocando um pouco mais de luz em alguns lugares.
Pronto. Só umas pinceladinhas mesmo. E também pode fazer umas folhinhas com a própria cor do fundo mesmo. Com a própria cor aqui, ó, a cor caqui, mais o cinza lunar. Pode fazendo umas florzinhas, umas folhinhas também. Aquelas folhinhas assim. Deixa eu pegar aqui a misturinha. Aquelas folhinhas assim que tá lá no fundo, sabe? Folhinha seca, né? Só para dar um complemento. Ó, bem aguadinho aqui a mistura da tinta. Ó, eu pego a misturinha lá e coloco aqui, ó, misturinha lá de aquarela mais o diluente, um pouquinho de tinta de caqui, mais um pouquinho de tinta aqui cinza lunar, faço uma misturinha lá, ó, e venho puxando aqui umas folhinhas. Aqui até ficou muito forte, ó, pode ser mais clarinho. Que é aquelas folhinhas assim que são bem... quase nem aparecem, ó. E assim eu posso ir complementando o arranjo, tá? Eu não vou fazer muitas folhinhas aqui, até para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas seria isso. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de sépia, ó, para fazer ali os galinhos. Deixa eu pingar aqui uma gotinha de soro fisiológico, porque o meu sépia tá meio durinho. Pode ser diluído também com aquarela silk, tá? Mas como meu vidro de soro fisiológico é bem grande, então vou usar mesmo o soro fisiológico. Só que tem que ter cuidado para não colocar muita água, muito soro, no caso aqui, né? Como eu coloquei aqui, ó, porque senão fica muito ralinho e daí ele acaba manchando o tecido, né? Eu acho que eu coloquei umas 3 gotinhas, ficou ralo demais. Ó, mesmo eu colocando um pouco mais de... Como o tecido ainda também tá úmido ali embaixo, ó. Ainda ficou aguadinho. Daí faz assim uns tracinhos assim bem irregular, assim, não precisa ficar aquela coisa assim bem certinha.
Aqui eu não quero puxar por causa que esse tá úmido ainda pode manchar. Mas como aqui é só não é nenhum trabalho, né? É só um pedaço de tecido que eu tô fazendo aqui. Então daí não vai ter problema. Mas daí se vocês forem fazer um trabalho esperem secar primeiro, tá? Daí vocês podem fazer umas folhinhas desse lado aqui também, tá? Pra ficar mais legal, pra não ficar tudo o arranjo tudo pra aquele lado lá, né? Mas como eu não quero fazer o vídeo muito grande, então eu nem vou fazer aqui desse lado, tá? Mas daí vocês já sabem que pode fazer pra esse lado aqui também. Uns detalhes pra esse lado aqui também. Certo? Então é isso, pessoal. Agora sim o trabalho tá completo, né? E daí, como eu falei pra vocês, eu vou estar pegando aqui o risco, porque eu fiz mais foi assim no tecido mesmo. E daí eu vou estar deixando disponível para vocês lá na página Traços Singulares Luciana Dal Ponte, tá? Daí, como eu havia falado para vocês, interessados em meus trabalhos, podem estar entrando em contato comigo no 48 999 530190, tá? Ou pode estar indo direto também na minha loja virtual, que é no site da Elo7. A maioria dos artesãos colocam os trabalhos para vender no site da Elo7, tá? É um site bem confiável. Vocês podem fazer a aquisição dos projetos ou das aulas virtuais, módulos de aulas. Tem também as toalhas, os panos de copa que eu faço as aulas. Tem vários panos de copas também que vocês podem estar adquirindo, tá? Com preço também bem bom. E, enfim, todos os meus trabalhos estão lá. E tem a apostila digital, né? Como eu falei pra vocês, que são 20 riscos, tá? 20 riscos bem lindos. E tá R$30 a apostila, tá? 12 riscos eu já fiz o vídeo aqui. Eu pretendo fazer de todos os riscos que estão na apostila, tá? Então, daí adquira a apostila e daí assista as aulas aqui no YouTube, tá? A apostila tá bem linda, pessoal. Vocês vão gostar bastante, tá? São riscos pequenos, não são riscos muito grandes. Quem está começando vai gostar bastante, certo? E daí tem a apostila, tem projetos, enfim. Daí vocês entram em contato que eu mostro para vocês os trabalhos ou vocês vão direto na loja virtual que vai estar todos os trabalhos lá, certo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou deixar o número do telefone: 48 999 530190. Esse trabalho aqui, o risco é gratuito, tá? Vai estar disponível na minha página Traços Singulares Luciana Dal Ponte. É só estar digitando lá no Facebook que vocês vão achar. Mas também eu vou deixar o link ali embaixo na descrição, tá bom? Beijos a todos, fiquem com Deus.